A paz de Jesus a todos, salve Maria Imaculada. Bem-vindo ao canal católico, Padre Luiz Toro Brasil. Apesar de não ser esse nome, né? Mas esse é o título que nós trazemos aqui, porque trazemos a apologética do padre venezuelano, o Padre Luiz Toro no Brasil. Somos os primeiros, é a primeira vez que isso acontece, não é? Eu que aprendi muito, tudo que eu sei hoje, devo, em primeiro lugar, a Deus e a esse sacerdote de Deus Altíssimo, Padre Luiz Toro. Hoje sou apologista católico, para defender e mostrar a doutrina pelas Sagradas Escrituras, unicamente pelas Sagradas Escrituras. Por isso, primeiro comentário fixado está lá o meu canal do ex-protestante, Fábio Pentecostes. A apologética me resgatou e trouxe do protestantismo para a igreja fundada por Cristo. Eu quero também agradecer aqui também aos nossos irmãos separados, que é inscrito nesse canal, que pede vídeos aqui nesse canal. Entre eles aqui, o presbiteriano, quero deixar aqui um salve para ele. Francis pediu para mim colocar aqui um debate teológico sobre os santos. Francis, quero dizer para você que já tem nesse canal, tá? Nesse canal tem um vídeo de debate teológico sobre os santos. Esse debate é brasileiro, 100% brasileiro, não é de um irmão separado protestante brasileiro. Acho que é Marcos Pelegrino, e um católico aqui do estado de Alagoas, tá? Pode buscar aqui no canal, pode procurar aí no canal, que é cerca de um ano atrás, mais ou menos, que foi postado, tem. E se eu não estou aqui enganado, também tem também do Padre Luiz Toro aqui sobre os santos, debate ideológico, tá? A gente aqui aqui não só é debates, tá? Só é debates não, aqui é trazer a mensagem do Padre Luiz Toro, que é debate, que é palestra, que é perguntas e respostas, tá? Não só é debate não esse canal. E também eu quero dizer ao nosso irmão, ao irmão que disse assim, irmão, tá muito baixo o fone, irmão. A gente já fez de tudo, tá? É um ano trabalhando em cima disso. Eu comprei os novos fones, estão para chegar, vamos ver se vai melhorar. Tem que altear mesmo o som do celular para escutar, tá? Olha, eu falo aqui de toda altura, dentro desse quarto, tudo trancado, para poder... Por isso que eu não uso manga. Outras pessoas, não usa manga. Olha, é assim mesmo, tá? Não vou usar mangas para poder gravar vídeo, tá? O que importa aqui é a apologética do Padre Luiz Toro. Então, não vem com essa para cá. Só quero dizer isso, tá? Então, nós estamos fazendo o máximo para melhorar. Os primeiros vídeos, se vocês vão verem aí, eu tenho um vídeo aí do Padre Luiz Toro, resposta ao protestante que se tornaria católico, com 64 mil visualizações, onde você não escuta a voz do padre. Você só escuta a minha. Então, veja, já deu um passo que foi, você consegue escutar a minha, consegue escutar a voz do padre, do pastor, certo? Então nós estamos trabalhando para melhorar. Tem um vídeo aí de 1h45 que eu tive que pausar o vídeo por 3 vezes, crise que me deu tanto gritar para poder você escutar. Então tem que altear, né? Vamos altear aí, pelo amor de Deus, o som do celular para escutar, né? Porque a minha voz já é alta. E aí eu falo gritando. Tenho problema na garganta, né? Então, mas desde já peço desculpa aos nossos irmãos aí. Mas tem que altear o som do celular, tá? Para poder escutar os vídeos. Porque eu já fiz de tudo, né? Tá para chegar aí uns fones que eu comprei para ver se melhora mais um pouco, alteia mais a voz, mas creio eu que vai ficar assim mesmo, certo? Então, desculpa se não está agradando. Esse vídeo de hoje, eu já trouxe aqui 2 vídeos de debate do Padre Luiz Toro, o primeiro vídeo e o segundo vídeo, com o pastor Eduardo Gutierrez. E esse vídeo de hoje você vai acompanhar é um debate forte sobre o dízimo. É um debate forte sobre o dízimo. Eduardo Gutierrez, né, um dos perseguidores ferrenhos da igreja fundada por Cristo. Mas, vamos lá. Se inscreva, dê o joinha, compartilhe. Sejam todos bem-vindos. Bom vídeo a todos. Eu quero dizer algo aqui que muitos não sabem, é que tanto a igreja católica como a igreja cristã protestante cremos no dízimo. O debate é sobre o dízimo. Agora não se pratica outra coisa. Não coloca em prática isso. Inclusive no Conselho de Maco, no Conselho Terceiro de Trento, a Igreja Católica promulgou o dízimo era obrigatório e seria excomungado quem não desse. Então quem não dizimava, literalmente era excomungado. Pode buscar isso na história. Não vou fazer comercial da sua página, tá, pastor? Não vou não. Esse pastor ele não consegue fazer um debate somente na Bíblia. Ele distorce a tradição. Eu só vou dobrar ele quando ele começar a debater dentro da Bíblia. Só isso. Por que praticamos o dízimo, a Igreja Católica não e nós praticamos?
Vamos lá. Para podermos ver isso, podemos fazer uma grande pergunta. Muitas outras congregações católicas, inclusive protestantes, e outras confissões protestantes, não praticam o dízimo. Vamos entender algo aqui muito importante. Vai parecer um pouco raro, mas vamos entender alguma coisa aqui. Na Igreja Católica, tem feito uma versão católica do sacerdócio judeu. Vamos comparar aqui. Porque uma versão católica, literalmente, do irmão Luiz Toro está aqui, irmão Luiz Toro está contra o dízimo e eu a favor do dízimo. Porque ele vê que o dízimo que nós praticamos como judeu, isso é um erro. Porque nós não praticamos o dízimo judeu. Não fazemos isso para nada. E por que razão tem essa visão? Ou muitos apologistas católicos no mundo em geral têm a visão de que nós protestantes praticamos erroneamente o dízimo judeu. Vamos ver onde é que isso tem o seu base, esse erro teológico deles, de ter criado um sacerdócio católico muito parecido com o sacerdócio judeu. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, no povo de Israel, vamos ver algumas semelhanças entre o sacerdócio católico e o sacerdócio judeu. Primeiramente, os dois sacerdócios intervêm diretamente no perdão dos pecados. No caso do sacerdócio judeu, os hebreus vinham, traziam os animais e faziam expiação, sacrifício pelos pecados. No caso do sacerdócio católico, vocês, crentes católicos, quando pecar, vêm se confessar com o Luiz Toro. Ele coloca uma penitência e declara o perdão dos seus pecados. Então vemos a semelhança entre o sacerdócio judeu e católico. Vamos ver também a consagração é igual. Exatamente o sacerdote católico pode consagrar algo dentro da igreja católica. Vocês, como crentes, não podem fazer. O povo de Israel era exatamente igual. Outra semelhança é que há uma diferença grande entre o sacerdócio católico e judeu. Um exemplo, ele é sacerdote, vocês são um povo. O povo de Israel era exatamente igual. Esse erro, ao meu ver, nós praticamos o dízimo do povo de Israel, no qual literalmente é falso. Isso é tudo heresia o que ele está dizendo. O dízimo protestante é o mesmo dízimo de Israel. Só não é porque o dízimo de Israel era dado para o sustento dos pobres. E o contrário, os pastores compram carro, compram canais de televisão, fazendas. Essa é a diferença. O sacerdócio levita não fazia isso, dava para os pobres. Números 18, 28. Número 18, 28. 18, 21 de Números. Era dado aos levitas os dízimos. Quantos filhos de Levi dou como patrimônio todos os dízimos de Israel, pelo serviço que prestam na tenda de reunião? Não, só aí, tá bom. Então, havia outro dízimo para a festa de Israel, em Deuteronômio, capítulo 12, versos 17 e 18. Deuteronômio 12, 17 e 18. Não comerás dentro dos teus muros o dízimo de teu trigo, de teu vinho, de teu óleo, nem os primogênitos de teu gado, miúdo de ovelhas, nem os votos, e tu oferecerás espontaneamente em tuas primícias. Mas comerás essas coisas diante do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Tu, teu filho, tua filha, tua serva e o levita que encontra nos teus muros. Alegrar-te na esperança dentro do Senhor e todas as obras das tuas mãos. Esse dízimo era para dar aos pobres, aos levitas. E eles comiam tudo isso, esse alimento. Isso aqui, vamos ver, o dízimo dos pobres. Está em Deuteronômio 14, 18.
Deuteronômio 14, 28. A cada 3 anos, separarás o dízimo de tuas colheitas, depositarás nas portas da cidade. Continue. Para que o levita não tenha como tu partilha em herança o estrangeiro, o órfão, a viúva, que se encontram aos teus muros, passam fome, para que a sociedade que o Senhor teu Deus abençoe em todas as obras de tuas mãos. Quantas vezes vemos apologistas católicos dizer que o dízimo era para os pobres, para a viúva? Porém, esse dízimo que estava falando aqui era para a viúva, para o pobre. Deuteronômio, capítulo 14, 28. O povo de Israel se cobrava mais de 20%. Tinha 30% que cobrava por ano. E vocês usam isso, cobra sim. Aqui no Brasil cobra. Sim, cobra 30% do dízimo. Cobra sim. O dízimo do povo protestante está no só 10%. Mentira. Já foi protestante, eu sei. O dízimo de Israel não é levita. É sim. É o dízimo que você rouba usando os judeus. É sim. Nós protestantes, nós não interferimos no perdão dos pecados. Como os crentes pecam, vai diretamente com Deus. O ministro cristão não é o único que pode consagrar nada. Literalmente, todo mundo consagra o que é a Deus. Há uma diferença entre os católicos e os protestantes. O católico pode consagrar alguma coisa a Deus. A Escritura diz, em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que todos somos sacerdotes. Apocalipse 1, 6. Está falando de sacerdócio comum dos leigos. Apocalipse 1, 6. E há um reino de sacerdócios para Deus. Esse do reino de sacerdote para Deus, seu Pai. Glória e poder pelos séculos e séculos. Amém. Nós não praticamos nada da religião hebraica. É a diferente do culto hebreu. O sacerdócio católico parece mais com o hebreu. Nós não parecemos com o sacerdócio judeu. Não praticamos o dízimo de Israel. Eu não vim aqui defender o dízimo de Israel. Só quero dizer que fique claro. Isso é tudo heresia e mentira. Esse senhor é um herege pesado. O dízimo que nós praticamos, vamos ver. O dízimo de Melquisedeque que nós praticamos. Gênesis 14, versículo 17. Tudo isso é heresia. Isso aqui, quando voltava da derrota de Melquisedeque e os seus reis aliados, saiu o rei de Sodoma ao encontro no Vale de Save, que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu-lhe o dízimo de tudo. Isso é heresia. Esse dízimo era o dízimo do Levítico. Aliás, aqui era do sacerdócio arônico. Arônico? Não. Era depois. É antes. Nós praticamos o dízimo de Melquisedeque, que está profetizado no Salmo 110, 4, que Cristo vai ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Jeová, o Senhor jurou e disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem? Esse é que é o sacerdócio católico, na ordem de Melquisedeque. Veja que heresia do Senhor. Jesus não veio de Levi, não de Judá. É um sacerdócio completo diferente ao sacerdócio levítico. Dobrar heresia não é fácil, não. Hebreus 5, 5. Assim tampouco Cristo se glorificou assim mesmo, fazendo sumo sacerdote. Senão te diz, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, Jesus Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? A ordem de Melquisedeque.
E o que recebia Melquisedeque? Recebia os dízimos. Porque Abraão, pai da fé, dava o dízimo de Melquisedeque. E vamos entender agora, vamos fazer uma leve comparação ao sacerdócio católico. O sacerdócio de Melquisedeque é um sumo sacerdote, e todos os demais são sacerdotes. Vamos ver Hebreus 6:20. Hebreus 6:20. Onde Jesus entrou por nós como precursor. Pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Para que há um sumo sacerdote, tem que ter sacerdote. O Senhor disse em sua palavra que Jesus entrou como precursor. O primeiro. Nós vemos depois. E entrou debaixo de que ordem? Da ordem de Melquisedeque. Não debaixo da ordem de Levi. Está bem claro. Agora nós vemos que na Igreja Católica há um sacerdócio somente. E o povo. O sacerdote, ele é que consagra. Ele pode dizer que vocês também são. Se não fosse, também poderia fazer todas as coisas que ele faz. Agora, na minha igreja, em qualquer igreja protestante, todo mundo pode fazer tudo que pode. Tudo é liberado para tudo. Tudo pode. Tudo pode fazer. Nós praticamos o sacerdócio de Melquisedeque. Heresia. Vamos ver que os dízimos, nós não praticamos o dízimo de Israel, senão o dízimo de Levi. Isso é o dízimo de Abraão. Vamos estudar mais profundamente. Vamos ver o que vai alegar, o que Luiz pode dizer quando ele for falar. O que pode alegar sobre isso? Sim, ele vai tirar o seu corpo pelo sovaco. Só. Sim, ele vai tirar seu corpo pelo sovaco. Ele vai tirar. Vai tirar. Então eu vou receber ele de braço aberto. E vou responder como vou receber. Primeiramente, o primeiro que pode fazer é atacar o dízimo judeu. Que era para os levitas, que era para os pobres, que era alimento. Quantas vezes os católicos fazem isso? Nós, protestantes, cobramos dízimo, isso está claro. Já expliquei que nós não praticamos o dízimo de Israel. Como ele vai falar contra o dízimo judeu? Não vai afetar absolutamente em nada, porque nós estamos falando de coisas muito diferentes. Heresia, e o povo vaiando. Abraão não dizimou de frutas. Vamos entender isso. Não foi em dinheiro, em nota. Tá. Não diz a Bíblia. O debate é contra um messiânico. Se é contra um judeu, então sim. Está debatendo com um cristão protestante. Não estou praticando o dízimo de Israel. Tem que entender isso. Ou o que ele pode fazer é atacar o sacerdócio de Melquisedeque. Ataca não. Já que ele não pode receber dízimo. É o direito de receber dízimo. E para isso pode usar, dizer uma falácia, não porque ele usa falácia, mas porque eles têm usado muito. E a falácia que vocês vão ouvir. Muitos dizem que a única vez que Abraão dizimou foi do fruto da terra. Então, o único que pode dizimar do fruto da terra, porque é uma falácia, um argumento falso. Porque não existe outra referência para comparar. Mas é a comparação. Por exemplo, se Abraão tivesse 4 vezes ido a Melquisedeque, as 3 ou 4 vezes, uma só, tivesse dado o dízimo, então haveria referência com que comparar. Pois é a única vez que eles se encontram em toda a Escritura. E se eu usar essa falácia, diria que Melquisedeque, o único que recebeu em toda a Escritura, fora os dízimos, fora os levíticos, dá a Cristo o dízimo. A falácia, não há outra referência, é usar que Melquisedeque é Cristo. Então, se usa, já está explicado. Então, vaia do povo. Eita, heresia, senhor de heresia. Vamos lá. O importante é que nós possamos compreender. Vamos ver. Também a falácia que tem se usado para criticar o dízimo de Abraão. É a falácia do motim da guerra, que se poderia dar os dízimos de Melquisedeque, que é adquirido do fruto da terra. Vamos ver. Esse falso argumento contradiz a Escritura. Vamos ver Hebreus 7, verso 1 e 2, no qual diz que Melquisedeque é rei de paz.
como rei de paz, vai aceitar dízimos de fruto de guerra. E o que é pior, como o único que pode receber o dízimo. Ele recebe tudo, então tudo seja de guerra, seja de trabalho do campo, mas se ele é rei de paz, ele só aceita dízimo de fruto de alguma guerra. Isso seria contradição da Escritura. E nós protestantes não podemos acreditar que a Bíblia se contradiz como os ateus. Nós não. Vamos ler Hebreus 7, 1 e 2. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota do rei dos reis e abençoou, a qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, e conforme seu nome significa primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sua vida não tem começo e nem fim. Quer dizer, rei de justiça, rei de paz. Então a Escritura estaria contradizendo que se Melquisedeque só pudesse receber dízimo de fruto de guerra, porque é um dízimo de morte, de guerra. Agora ele pode dizer, não, Deus no Antigo Testamento mandou guerrear, mandou matar, derramar sangue. Moisés, antes de Moisés, todos os homens de Deus eram homens de paz. Abraão foi, Jacó foi, Noé foi, todos eram homens de paz. Antes que o povo de Israel entrasse a tomar posse da terra que Deus deu, todos os homens eram de paz. E o sacerdócio que reinava nesse tempo, qual era? Era o sacerdócio de Melquisedeque. Não o sacerdócio de Levi. Vamos entender isso. Ademais, se alguém quer dizer que somente a Melquisedeque se dá os dízimos de Israel, eu digo, eu lhe dou os dízimos de guerra. Porque uma guerra espiritual o cristão vive todo o tempo. Diz Efésios capítulo 6, 12. 6, 12 de Efésios. E acredita que os cristãos vivem em paz é porque não lê a Escritura. Porque há uma guerra espiritual. E nós somos livres todos os dias no combate da guerra espiritual. Assim que nós damos ao sumo sacerdote, nós estamos dando a Melquisedeque, não, é o pastor. Porque não temos que lutar contra sangue e carne, senão contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Para podermos fazermos uma pergunta, e Melquisedeque recebeu os dízimos? Não. Mas por que Abraão deu? Porque era uma lei. Quer dizer, se não te pedem algo, tu fazes? Não. A não ser que tu perceba que seja o correto fazer. Melquisedeque não vê Abraão, me dá os dízimos. Não disse isso. Senão que Abraão, quando se prostrou diante do grande sumo sacerdote de nossa fé, viu obrigado a dar o dízimo. Não houve pregação. Melquisedeque não disse, Abraão, tem que dar o dizimar, como faz os protestantes, tem que dizimar, senão vai para o inferno. Abraão, homem de fé. E os homens de fé atuam e fazem conforme a lei de Deus. Simples. Não tem que convencer de obedecer. Eu fui protestante, eu sei. Eu sei. Não der o dízimo, vai para o inferno. Vai. Agora, se só dizimar o fruto de guerra, o pato se mancha de rir. Não é para rir mesmo, isso é uma palhaçada. Porque Jacó dizimava tudo. Vamos ver. Gênesis 28, 22. Jacó é neto de Abraão. Vocês já conhecem. E colocou essa pedra como sinal, será a casa de Deus. E tudo que me der, o dízimo separarei para ti. De tudo que me der, aqui é um problema. Aqui é um sério problema. Porque diz de tudo. De tudo que me der, o dízimo separarei para ti. Tirem a foto. Imitando o padre. Que o padre diz, tirem a foto. Tudo do dízimo que me dá, eu separarei para ti. Quem era Jacó? Jacó não era qualquer um.
Não, era neto de Abraão. Era filho de Isaac. Conhecia Deus, conhecia a fé. Não era qualquer um. Nem Luiz, nem eu vimos a Deus como Abraão viu, ou como viu Jacó. Nem ele, nem eu lutamos contra o anjo de Jeová. Nem ele, nem eu temos a revelação que teve aquele homem. Deus não se chama Deus de Luiz, nem Deus de Eduardo. Deus se chama Deus de Jacó. Deus de alguém que dizimava. Ai, ai, como podia prometer algo a Jacó, que não agradava a Deus? Como podia prometer algo que não era mandado por Deus? E como Deus podia aceitar essa promessa? Porque fundou Deus uma nação sobre alguém que dizimava? E por que se chamou o Deus deles? Estava criando o Senhor um presidente, um chefe, como Jacó. Isso é importante. Tira a foto aqui também. Como Jacó. Ai, ai. Como Jacó se equivocou logo de ter essa poderosa revelação. Porque Jacó não promete os dízimos depois de ir ao mercado. Gênesis 28, verso 12 e 13 e 17. Gênesis 28, verso 12, 13 a 17. E teve um sonho. Sonhou com a escada apoiada na terra, tocava em cima do céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor. Viu também que Javé estava sobre ela e dizia: Eu sou Javé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Darei a ti a tua descendência e para a tua descendência. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos da terra. E estenderás o poente ao ocidente, para o norte e o sul, e o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e tua posteridade. Estou contigo. Tá bem. Lê só o 17 agora. E cheio de pavor pensou: quão terrível é este lugar, aonde menos outra coisa senão a casa de Deus. E aqui está a porta do céu. O homem viu a casa de Deus e a porta do céu. Havia recebido uma revelação poderosa. Vamos entender aqui algo. O Senhor recebe uma revelação como Jacó recebeu. E aos 5 minutos eu cometo uma incredulidade tão grande como prometer algo, como o irmão Luiz vai dizer, que não é bíblico. Então, que me serve essa revelação? Já está distorcendo uma coisa com outra. De que me serviu ter visto algo tão terrível, a escada que levava para o céu, anjos subindo e descendo. Nem sequer essa revelação deu discernimento para pagar o dízimo, ou para agradar. Isso não tem lógica. E nem tem base escritural. Dizer que Jacó se equivocou, comprometeu dizimar todo o dízimo. Contradizer o que diz a Escritura. O homem havia recebido, possivelmente, uma revelação. Uma revelação grande, mais grande que um ser humano pode receber. Problema nos fones, Estou com problema nos fones, vamos lá. Então, como nós vamos discernir as coisas da fé, Luiz e eu estamos aqui que nós nunca vamos receber essa revelação, o que Jacó recebeu. Estamos tratando aqui de explicá-la. Isso não tem base nas Escrituras. Agora, há uma falácia que Jacó estava fazendo, era um voto, uma promessa somente. E o pior é que dizem que isso era um costume pagão, dar o dízimo, porque não vem da Igreja Católica. Eu não culpo a Igreja Católica por tudo isso. Tu não culpa, tu culpa essa Igreja Católica em todos os sentidos. essa falácia sai da Igreja Protestante, não é dos católicos. Os apologistas católicos também têm falado também contra isso. As pessoas não querem dar glória a Deus. Não querem dar, aí inventa o que seja. Vamos entender alguma coisa aqui. Que diz que era um costume pagão. Vamos ver. Deus não se compraz em oferendas que não lhe agrada.
Vamos recordar a história de Caim. Caim. Oferendas a Deus que não lhe agrada. Deus não aceita. Amém. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se traz tua oferenda ao altar, e aí te lembras que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então poderás voltar e ofertar. Agora, algo que nós estamos vendo aqui é que Jacó está fazendo um voto. Estava comprando a Deus. Porque Deus disse, não, Jacó estava fazendo, era comprando a Deus. Ah, se vais comigo, se é o meu Deus, então eu pagarei o dízimo. Vamos ler Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28, 13 e 14. Deus já tinha prometido tudo isso, era uma promessa a Deus. Antes que Jacó prometesse dizimar. Viu também que Javé estava sobre ela e dizia, eu sou Javé, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaac. A terra que estás pisando é uma terra santa e dou para ti e tua descendência. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos da terra. E será de um lado a outro, ao norte e ao sul, poente e oriente. E todas as nações serão abençoadas em ti. Como ele vai comprar Deus com dízimo? Se já havia prometido tudo a Deus. Isso contradiz a Escritura. Contradiz a Escritura. É um argumento completamente inválido dizer que lá Jacó estava tratando de comprar a Deus. Então, tu me dás isso e eu te dou o dízimo. Não, a Deus já havia prometido a bendizê-lo. Jacó estava fechando um pacto, selando o pacto. Deus contigo, ele com ele. Quando Deus é contigo e vem da tua parte, não só a parte de Deus, também vem a tua. Tu tem então que fazer o correto. Tem que fazer na fé isso, isso e aquilo. Sim, eu vou fazer isso, isso, isso. Porque sei que é o correto. Porque tu estás comigo. E tu me prometes bem dizer, abençoar. Então não é comprar a Deus. Ninguém pode comprar a Deus. Estamos vendo simplesmente atuar um homem de fé. Atuar um homem de fé atuando que sabe que Deus há favorecido em todas as partes. Então ele cumpre tudo isso. Todas as coisas que ele tem que fazer. Dois dos homens mais importantes da fé, escutem, dizimavam. Essas são umas perguntas bem importantes para fazer a Luís. Não está obrigado a responder. É só, não somente a ele, mas com todos que estão contra o dízimo. São perguntas muito simples. Tira foto também sobre isso. Por que Abraão dizimou 10% ou não 8%? Parece uma pergunta simples. Por que não dizimou 9, ou 19, ou 25, ou 32? Vamos entender algo que se lemos em Gênesis 14. Vamos ver que Abraão não queria nada disso. Porque entrega todo o demais aos reis. Assim, bem, Abraão pode ver, Melquisedeque te dou 90% de tudo. Não fez isso. Somente deu o de 10%. Tira a foto. A esse número. Tira a foto. Não é necessário, não é necessário. Gênesis 14. Vai ler tudo de novo que já foi lido. Olha o padre ensinando para ele que é o capítulo, é versículo 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, deu pão e vinho. Quando voltava da derrota de Colodomor com seus reis aliados, saiu o rei de Sodoma e veio ao encontro no Vale de Saf, que é o Vale do Rei.
23. Diz: desde teu tomarei sequer um fio de cabelo, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Não, ele devolveu tudo aos reis. Abraão não queria absolutamente nada disso, porque não deu 90%, não deu 80%, não deu 70%, não deu. Ele deu exatamente o 10%. Agora, por que razão? Por que razão? Tão pouco. Jacó tão pouco prometeu 8%. Não prometeu 14, nem 9, nem 5, nem 25. Prometeu o 10%. A única maneira de entender isso é que havia uma medida imposta por Deus, que tanto Abraão como Jacó conhecia que era o correto para dar ao Senhor. Isso é uma mera coincidência. Alguém diz, vou dar somente 10% de tudo. Não. Havia uma medida estabelecida por Deus. Esses homens conheciam a Deus. Vamos entender algo aqui como se agradava a Deus com uma oferenda voluntária. É sumamente difícil de entender. Vamos entender isso. Primeiramente, vamos recordar a cena de Caim. A Escritura diz que Deus bendiz alegre, porque valorou algo importante. Tira a foto aí. Diz a Escritura, 2 de Coríntios, capítulo 9, 6. 2 de Coríntios 9, 6. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco aceitará, receberá. Aí, vamos aí. Quem semeia pouco, pouco receberá. Veja, tem que ter cuidado com isso. Agora, há alguma medida estabelecida por Deus que nós sabemos que Ele agrada. Porque os padres da fé usavam essa medida. Escutem, esses homens não têm absolutamente nada que ver com o pacto do Sinai. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Versículo 1. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que depositavam suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deixar suas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros. Pois todos aqueles que lançaram ofertas de Deus, o que lhes sobra. E esta pobre deu sua indigência, tudo o que lhe restava para o sustento. Cuidado com a oferenda voluntária, porque o Senhor, como falava da oferenda voluntária na Escritura, está falando completamente diferente. Era do casamento. O Senhor não disse, olha, não põe a mão no que é meu. Não disse isso. Ele agradou com a viúva. Como sabe tu a medida que vai agradar a Deus? Não sabes. Agora a Escritura dá uma medida que os padres da fé usaram. E usou Abraão. E usou Jacó. A medida dos 10%. A mulher não deu 10% lá no cofre. Não deu. É heresia. Não deu. Não deu. Ela deu 2 moedinhas. 2 é 2. Dízimo é 10. Veja a distorção que ele mesmo está contrariando a ele mesmo contra o dízimo. A falácia da oferenda voluntária. Vamos lá. Você critica o dízimo, dizem. A igreja não está obrigada a dar dízimo. Não, que cada um dê conforme o que propôs seu coração. Como a viúva. Essa é o que a viúva fez. É o que na igreja católica é. Não é obrigada a dar o pé da letra. As esmolas, oferendas, vamos ver. Vamos ver que isso é falso. Não, a viúva deu o que tinha. Aí, ó, as 2 moedas. Não foi obrigada a dar 10, não deu 10 moedas. Quanto à oferença para os santos, nós também fazemos da maneira que ordenei às igrejas da Galácia. Cada primeiro dia da semana, cada um de vós coloca à parte algo, e segundo que o que preparou, guardando para que quando eu chegar, não recorra às oferendas.
Vamos entender aí que, primeiramente, estamos tirar a foto disso. Para a oferenda, era para quem? Dos santos. Qual eram os santos? Era a igreja de Jerusalém, não a igreja local. Agora, Paulo ordena cada primeiro dia da semana separar algo. O que acontece aí com isso? Veja o que Paulo faz. Porque ele está dizendo aí o quê? Verso 2. Cada primeiro dia da semana, cada um de vocês tem a parte algo, segundo o que foi prosperado, guardado, para quando eu chegar, não recorra a outros, senão às oferendas. Então vemos que a igreja católica, que todos aqui suponhamos são católicos aqui. Tem alguns protestantes aqui. Suponhamos que vocês vão seguir as instruções ou vão fazer essa teologia, essa ideologia que a igreja só tem como oferenda. Vocês cada dia, primeiro dia da semana, vão guardar algo e logo vai vir alguém e vai levar. Porque está na igreja. Era a oferenda missionária para os santos. A Escritura jamais recomenda no Novo Testamento nenhuma lei, nenhum mandamento sobre o alimento da igreja local. Todas as vezes que o Novo Testamento fala de oferenda, podemos ver 2 Coríntios 8:1. 2 Coríntios 8:1. Desejamos servir conhecer os irmãos da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Siga. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza e tesouros de sua liberdade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças, até além dessas forças, contribuem espontaneamente. E nós pedíamos para associar neste socorro destinado aos irmãos. Quer dizer, todos eram oferendas missionárias. Porém, se Paulo vinha recorrer a todos eles, e eles davam, com que a igreja local insistia isso. As oferendas não era para sustentar a igreja local, senão sempre para sustentar o ministério universal. Os santos de Jerusalém, os perseguidos, as viúvas de Jerusalém, as viagens missionárias de Paulo. Vamos entender que isso também em Romanos 15:26. Vocês ensinam que a oferenda é para sustentar a igreja local. Busque um verso na palavra e ele vai dizer, o irmão Luiz vai dizer. Me dê um versículo na Escritura onde fala que sustenta a igreja local com as oferendas. Não existe. Vamos ver. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. É para os pobres, não para... Não, quem diz que os pastores dão aos pobres? Compra carro, compra Ferrari, compra canal de televisão, compra fazendas, aviões. Ai, ai, ai. Onde é que está na Bíblia que o dízimo para comprar avião? Onde é que está? Então a igreja se sustenta com uma oferta. A igreja local não há um verso na Escritura que ampare isso, que sustenta isso. Não há instrução para a igreja local nenhuma. Agora o que acontecia lembramos que a maioria dos cristãos eram judeus, ou judeus naturais, ou judeus prosélitos. Eles conheciam a fé de Abraão, conheciam a fé de Jacó, conheciam da maneira que o ministério judeu. Então eles conheciam o dízimo. Paulo não tinha por que ensinar outra coisa diferente. Isso é importante que nós possamos compreender. É importante que nós possamos compreender que a igreja seguiria as pegadas de Abraão. Romanos 4:11. Qual é o pai da fé? Abraão. Depois de receber o sinal da circuncisão, como um sinal de justiça, obtido pela fé antes de ser circuncidado, e assim se tornou o pai de todos os circuncisos que creem, a fim que também estes sejam imputados à justiça. Abraão era o pai da fé da igreja. E a igreja seguia as pegadas de Abraão, que praticava o dízimo.
Porque Abraão cumpria a lei de tudo. Você não sabe, a lei antes do Sinai, a lei de Deus não tem nada a ver com a lei judia. Absolutamente nada com a lei judia. Quando alguém diz, a lei se acabou, estava falando incorretamente. Porque o que se acabou foi a lei judia, não a lei de Deus. Gênesis 26:6. 26:6 de Gênesis. Isaac ficou, pois, em Gerara. 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Tira a foto aí. Tira a foto. Lê de novo. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Antes de Moisés. Mais de 400 anos antes de Moisés, os homens de Deus cumpriram com a lei de Deus. Isso é importante compreender. Nós temos que fazer cumprindo a lei de Deus, não a lei de Moisés. Isso é importante entender. Vamos ver outro argumento que pode usar que isso era o Antigo Testamento. Quantas vezes não escutamos isso? O dízimo é a coisa do Antigo Testamento. Bem, eu penso que muitos vão aprender hoje aqui. Para a glória do Senhor. Primeiramente, é importante entender. Tem que rir com a palhaçada dessa. Louvado seja Deus. Que o Antigo Testamento não existe. Agora ele está dizendo que o Antigo Testamento não existe. Outra heresia. É uma tradição dizer Antigo e Novo Testamento. Isso é uma tradição. Eu uso, e nesse debate também, eu vou usar também o termo Antigo Testamento e Novo Testamento. Por isso é importante entender que, teologicamente, o Antigo Testamento não existe. Costumamos chamar os livros de Gênesis e Malaquias de Antigo Testamento. Isso é algo afetivo, isso é algo do Antigo Testamento. Porém, vamos ver o que diz a Escritura sobre como se funda um testamento. Vamos ler. Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O testamento só se viga depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. O Antigo Testamento nada morreu para deixar um testamento. Não há testador nenhum, desde Gênesis a Malaquias. O único testador que existe é Jesus Cristo. Há um só testamento. Há um só. Quer dizer, o antigo é um erro teológico, esse Antigo Testamento, que cometemos, e nós muitos pregamos sobre isso e falamos sobre isso. Porém, o povo é importante fazer entender que isso é algo que é tradição. É uma maneira de falar, simplesmente. E podemos dizer, não é que estamos cometendo pecado em dizer Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento, sempre quando entendemos que isso não só é uma tradição, não é realmente algo teológico. Não é o mesmo, um antigo pacto, aliança, e uma nova aliança. Não confundamos o antigo com o novo, com a nova aliança. Porque senão vamos entrar nos pactos, nas alianças, não há duas. E mais, por que razão, antes do Sinai, havia um testamento, depois do Sinai, outro testamento. Então, depois de Jesus Cristo, outro testamento. Não. O único que morreu e deixou o testamento se chama Jesus Cristo. Hebreus 9, 16 e 17. Não confundamos pacto com lei e com testamento. Vamos entender algo. Como vamos chamar algo antigo se todavia não se cumpriu? Por exemplo, lemos Isaías 11, 6 a 8. A criança será um vizinho, o lobo e o cordeiro, e o leopardo comerá junto com o cabrito. O novilho e o cachorro passearão junto, e uma criança os conduzirá.
Alguns você já viu isso se cumprir? Eu creio que não. Vamos ler Sofonias 1:2. Sofonias 1:2. Capítulo 1, verso 2. Destruirei tudo sobre a face da terra. Oráculo do Senhor. Quer dizer, não vai ficar nada na superfície da terra. Todavia estamos aqui debatendo hoje. Assim não se cumpriu. Como é possível que chamem Antigo Testamento algo que todavia não se cumpriu? Isso é heresia. Jesus disse que o Antigo Testamento durou até João Batista 16 de Lucas. Eita heresia. Que os profetas falaram muita coisa que todavia não se cumpriu. Portanto, é completamente falso dizer o que não é falso é a lei judia. A justificação, o puro e impuro, o sacrifício pelos pecados, porque o Senhor já cumpriu a lei e se deu por todos os pecados e nos santificou com uma só oferenda de uma vez por todas e para sempre. Isso é o que está promulgado, que nós chamamos Antigo Testamento. Isso é importante compreender isso. Glória ao Senhor. É importante entender que a antiga lei não significa Antigo Testamento. Glória ao Senhor. Vamos ver que muitos podem dizer que Melquisedeque já não recebe o dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Esse argumento é errôneo. Vamos ler Hebreus 7, 23 e 24. Hebreus 7, 24. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre tiene Esse sacerdócio permanece para sempre. E é um sacerdócio imutável. O que quer dizer imutável? Não pode mudar, nem pode ser mudado. Se o irmão Luiz dizer que o sacerdócio de Melquisedeque mudou, não diz herege, não diz herege, não diz. Diz que mudou o Levítico, herege. É isso, heresia. Nenhum católico diz que o sacerdócio de Melquisedeque mudou. Heresia. O que é que sai de doce da boca do salgado, da bica salgada? Sai. Só sai isso. Heresia. Imutável quer dizer que não pode mudar. A Escritura diz que ninguém pode mudar o sacerdócio. Nada pode mudar. Nem Luiz, nem eu tampouco. Não podemos mudar. Toma. Gloria sea al Señor. Toma. Lo recibía antes, también lo recibe ahora. Otra cosa que pueden afirmar, no sé si él lo va a usar, pero não sei se ele vai usar, mas muitos utilizam Martin Lutero rejeitou os dízimos. porque todos ven a Martín Lutero como el Todos veem Martin Lutero como o pai de nós protestantes. Nós não cremos no que cria Lutero. Cuidado no quarto mandamento, que não obedeceu o pai e mãe, honrar pai e mãe, vocês estão desonrando o pai de vocês, Lutero. Olha com isso. Olha com isso. Olha com isso. Se Lutero estivesse aqui, eu apoiava mais no estouro do que Lutero. Heresia, mentira. É mentira. Toma vaia, toma vaia. Ele não obedeceu o pai dele, Lutero? É conversa para boi dormir. A nossa fé é diferente da de Martin Lutero. Martin Lutero era católico reformado. Nós não somos católicos. É herege. O que nós podemos hoje esclarecer é que os pastores, nós obrigamos a pagar o dízimo. Está errado. Ou que rogamos, pior. Não, obriga sim. Obriga sim. Obriga. Obriga sim. Porque é um erro. Que seria uma falácia generalizada. Todos sabemos que os sacerdotes católicos há pastores ladrão, sim. Todos não. Quer dizer, eu não posso usar a falácia generalizar, porque estaria sendo um falso testemunha. Porque eu não conheço ele, o Luiz.
Ele não pode generalizar contra todos os pastores, porque estaria dando um falso testemunha. E a Bíblia condena o falso testemunha. Condena. Por que razão? Porque estaria generalizando todos. E isso é um erro. E seria um argumento ofensivo. Espero que não use esse argumento. Então vai do povo. Outra coisa que pode dizer é que Cristo não falou do dízimo. Isso é erro. O Senhor falou do dízimo. Lucas capítulo 11, 42. Lucas 11, 42. Falta 5 minutos, ainda bem. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. A Escritura diz, sem deixar de fazer aquilo. A música usa essa passagem para dizer, olha, o Senhor está dizendo, fariseus hipócritas, que dizimam e que zombam da justiça. O Senhor disse, e isso era necessário fazer, sem deixar de fazer aqueles, porque tu sejas perfeito. O Senhor não diz, tu tem que ser perfeito, então pode deixar de lado o dízimo. Não, porque isso seguiria sendo imperfeito. O que peca, o que viola a lei, em algum ponto, já está culpado de tudo. Diz a Escritura, Lucas 18, 11 e 12. Lucas 18, 11 e 12. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma. Graças te dou, meu Deus, não sou como os outros ladrões injustos, adúlteros, nem como os publicanos que está ali. Jejum 2 vezes na semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O que o Senhor disse? Dou o dízimo do Senhor que disse? Não, quem disse foi o cara que estava no templo. Aqui não dá mais que dar o fruto. Os apologistas católicos dizem assim que criticam os protestantes algumas pessoas com um saco de frutas para dar. O dízimo pastor dá fruta, milho, feijão. Dá o dízimo de tudo que ganho. Agora, o irmão Luiz pode dizer sim, porém não foi justificado. Tudo que ele estava fazendo era correto. O que faltava a ele? Faltava a humildade. Porque se tomamos aqui, vamos perceber, faltava humildade. Porque dizia, eu sou bom. E esse publicano não é. Vamos ver o que dizem os fariseus. Não sigo mesmo dessa maneira. Eu dou graças porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou como esse publicano. Se nós tomarmos em conta que o Senhor ele estava criticando o outro, mas não deixou de dizimar. Podemos roubar, podemos ser injustos, podemos ser adúlteros, e podemos fazer todas as coisas, ou deixar de fazer todas as coisas boas. Estava fazendo esse fariseu. Assim que o Senhor estava aqui reclamando dele, era que ele fosse humilde diante de Deus. Não estava criticando o dízimo. O Senhor Jesus Cristo falou dos dízimos. Escutem, não falou do dízimo de Levi, não de Melquisedeque. Porque disse, dá o dízimo de tudo. Do que? Dinheiro, do que ganha. Cascalho, bufunfa. Os protestantes que estão lá gritam, aleluia, dinheiro, aleluia. Poder servir a Deus é o dinheiro. Ai, ai, ai. Um aplauso para o irmão Luiz, para o irmão Eduardo. Agora sim, corpo pelo sovaco. Bem, irmãos. Vamos ver. Marca o meu tempo aí. O irmão começou dizendo que ele não dava dízimo de Levi, de Arão. Quando terminou dizendo que dava. Porque terminou dizendo que dava. Porque terminou
com São Lucas, capítulo 18, capítulo 18, versículo 10 en adelante, versículo 19 em diante. cuando los fariseos Quando os fariseus pertenecían pertenciam a la à religião judeia del sacerdocio do sacerdócio de Arão, daban el diezmo. davam o dízimo. Y ahí dice E aí diz, Lucas Lucas 18:10, 18, 10, y lo vamos a leer. e nós vamos ler, Lucas 18:10, Lucas 18, él 10, mismo lo tomó, que ele mesmo pegou, que eran que era fariseu. Escutem, Sí, sí, sí. calma, pessoal. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, aí está. E o outro publicano, aí está claro. Era fariseu, é claro. El fariseo fue que el E diezmo. o cara usava por que dizimou o fariseu? O fariseu de pé orava no seu interior desta maneira. Ó Deus, graças te dou, graças, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuam 2 vezes por semana. Pago o dízimo de todos os lucros. Esse dízimo não é de Abraão, No es el de Melquisedec, não é de Melquisedeque. Esse dízimo é dos fariseus, de Leví. que é de Levi. De modo Pronto. que si él se De modo apoya que ahí, ele está apoia argumentando nisso, cosas está argumentando coisa que não é verdade. Coisa que não é verdade. Não tem coerência com o que disse. Que não está pegando de Levi, o de Arão, com o que ele ensina. Me tomou outro versículo, Mateus 23, 23, que vocês vão dar conta também, que os fariseus, outro versículo, que também diz que eram os fariseus. Mateus 23, 23. Fueron las dos citas donde 2 versículos que ele me mostrou, que Jesus Cristo falou do dízimo, dijo e que disse que isso era bom, que havia guardar también lo guardar também os demais. Si Jesucristo Então, se dijo Jesus Cristo disse que havia que guardar o dízimo de los fariseos, dos fariseus, era el diezmo que era o dízimo de Arão, de Levi, porque disse que não guarda. Couro pelo sovaco. Ai de vocês, escribas e fariseus, tá? É fariseus. Então não venha dizer que eram santos antes da lei de Moisés. antes no. Não. Antes que viniera el sacerdote. Nossa, os sacerdotes de Arão. Não, não é. Está falando dos fariseus. Sim, fariseus. Ai de vocês, fariseus, hipócritas, que pagam o dízimo da hortelã, do ândro e do comínio, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis que eu aprecio e praticar em primeiro lugar, em contudo sem deixar o restante. E ele disse que isso não vale, que isso não pratica. Então Jesus Cristo mandou fazer outra coisa diferente. A quem eu acredito, em Jesus Cristo ou nele? A verdade é essa, que é uma maneira de querer enganar as pessoas. Eu não creio que o irmão tenha a intenção de enganar ninguém. Eu não creio nisso. Simplesmente justificar porque o dízimo. Eu não vou falar do Antigo Testamento porque ele disse, Deus já deu os argumentos, ele já mesmo tirou os argumentos, pulou daqui para lá para cá, distorcendo. Não vou falar disso. Vou falar do Novo Testamento. Simplesmente, vocês verão que Jesus Cristo, em 2 ocasiões, fala do dízimo. E esse versículo utiliza. Esses 2 versículos que eu estou mostrando. Porém, se vocês colocar a lupa, vão ver que Jesus Cristo não disse aos apóstolos, vocês vão ir e vai cobrar o dízimo. Vocês vão observar que nas 2 vezes que Jesus fala do dízimo, diz, os fariseus cobravam o dízimo. Os fariseus, diferente de cristão, não são fariseus. Os fariseus eram os que cobravam o dízimo. Sim, davam, porque estavam pendentes ao dízimo. Graças, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo. Então o fariseu não era outra coisa senão dar o dízimo, e era fariseu. Caramba, Jesus Cristo está dizendo ao fariseu, porque diz eles, você tem que seguir vocês fazendo isso. Se preocupe com a justiça, isso é o mais importante. Sem duvidar. Aquele está dizendo aos judeus. Porque diz aos judeus, não aos cristãos, não disse aos cristãos. Porque está dizendo aos judeus, porque os judeus têm que cumprir a lei. E ele não podia ensinar os judeus a não cumprir a lei até que tivesse tudo cumprido. Na cruz, tudo está cumprido. Na cruz. Depois que ele disse isso, tudo está cumprido, então mudou a coisa. Então ele tinha que dizer aos judeus que tinha que cumprir isso. Porque ele, como judeu, tinha que cumprir a lei judia. Então, irmãos queridos, Jesus Cristo, não há um versículo que Jesus Cristo
lhe diga aos cristãos: vocês têm que pagar o dízimo. E vamos ver distintivamente. Nós temos cristãos. Nós, certamente, nossos pais, Abraão, é o pai da fé. Somos cristãos. Ele disse algo para fortalecer o que acredita, o crer no dízimo. Ele apelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, que insistiram antes da lei do Sinai, que vem 400 anos, tantos anos depois, para argumentar que esse dízimo de Abraão cobrava o dízimo. Era uma lei, e essa lei tinha que cumprir. Porque não fez com Moisés? Essa lei fez com Abraão, antes de Moisés? Certamente que sim. Porém, vou ler, quando Deus fez a aliança e a lei com Abraão, antes que viesse a lei, para que você dê conta. Gênesis 17, 9 em diante. Gênesis 17, 9 em diante. Todavia não havia Isaac. Todavia não veio quando brigou com o anjo. Que disse ele que era o dízimo, porque tinha que pagar o dízimo. Era uma lei de Deus, antes que viesse a lei de Moisés. A lei está clara aí, que temos que cumprir. A lei de Abraão, a aliança que Deus fez, esse pacto não pode se romper. É o pacto que dura eternamente. Quer dizer, não pode vir Antigo Testamento e Novo Testamento, porque esse pacto todavia continua por todavia. Vamos ver Gênesis e vamos saber se é verdade. Que ele guarda a lei, que guardava Abraão, ou somente para justificar o dízimo. Vamos ver? O couro pelo sovaco. 17, 9 em diante, vamos lá. Couro pelo sovaco. Deus disse a Abraão, não era Moisés, é Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Disse a Abraão, guarda minha aliança. Você lembra? Antigo Testamento não poderia existir? Porque isso não aconteceu. A aliança que Deus fez com Abraão, antes de vir Moisés. Guarda, pois, a minha aliança. Tu e tua posteridade. E de gerações futuras também. Então, nós, vindo de Abraão, temos que continuar cumprindo. Esta é a minha aliança. Coloque a foto. Tira a foto. E a câmera. Veja. Veja. Que vocês há de guardar entre mim e vocês. Esse é um pacto. Você lembra que Deus foi diretamente com Deus? Bem, veja. Também tua geração. Todos os homens serão circuncidados. Ih, teu pastor não é circuncidado. Ih, isso não é um sacerdócio de Arão. Não. Não é um sacerdócio arônico, nem levítico. É uma lei dada por Deus que não passa de modo para todas as autoridades e gerações. Couro pelo sovaco. Todo homem de 8º dia será circuncidado. E cortará o prepúcio, e será um sinal da aliança entre mim e vocês. Aos 8 dias serão circuncidados. Entre vocês, todo homem, de geração em geração, tanto nascido em casa, como comprado com dinheiro aos estrangeiros, que não seja de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na tua casa, como aquele que for comprado com preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. Eterna. Não passa. Não passa. É eterna. Então observem, porque a ele interessa uma lei que não é tão clara como aqui. Ele não é circuncidado para receber o dízimo. Melquisedeque deu dízimo, e que Melquisedeque, e que deram o dízimo de Arão, de Levi, senão de Melquisedeque. Não está tão claro como eu estou mostrando a lei do Senhor. Claro sobre a circuncisão. Porque não toma conta de circuncidar só pelo dinheiro. Não interessa a circuncisão, só pelo dinheiro. Eu vou mostrar a vocês, irmãos, porque nós, na Igreja Católica, não obrigamos, escutem, na Igreja Católica, vem dizer, cremos no dízimo. A diferença dos irmãos é que não é obrigamos. Segundo, não é a 10ª parte que vocês querem dar, podem dar. E queira dar,
Não é o pé da letra? Qual é o problema dos católicos? Não são obrigados a dar. ¿Cuál es el problema de los hermanos Qual é o caso que você fala que tem que dar? É obrigado a La dar. 10ª parte. A 10ª parte, tem que dar. Estamos cometiendo errores. Estamos cometendo errados, estamos errados todos. Pero escuchen, Escutem. vamos a ver por qué Vamos saber por que não creio no dízimo. Com respeito que merece o irmão Eduardo. porque que Jesucristo, Porque Jesus Cristo, Deus apóstolo, Mateus 10, 7 em diante, él le da unas órdenes. ele dá umas ordens claras, precisas que tem que fazer os apóstolos de Jesus Cristo. Iglesia de Jesús, A igreja de Jesus Cristo. los Os pastores da igreja de Jesus Cristo. No cualquier pastor, el Não qualquer pastor, é os pastores da igreja de Cristo. Tenha cuidado com isso. Mateus 10, 7 em diante. Por onde andares, anunciai o reino de Deus está próximo. Cura os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. No, otra vez, léamelo bien. De novo. De graça recebestes, de graça dai. Lo que recibieron Que receberes de graça dai. gratis. Aquí hay un choque con el diezmo. Aqui há um toco para o dízimo. Jesus Cristo não manda cobrar o dízimo. Disse, vocês vão receber de graça e de graça dê. Ustedes entonces van a Então você vai fazer grátis, porque receberam de graça. Não se preocupeis, não se preocupem vocês com ouro ou prata, nem dinheiro, nem vossos cintos. Não se preocupe com nada disso. apóstoles. A seus apóstolos, a seus pastores. Eso fue lo que el Señor Isso foi o que o Senhor Mestre ensinou. del Antiguo Testamento. Yo le voy a hablar del Nuevo. Eu vou falar do Novo Testamento, porque eu não tenho que falar do Antigo Testamento. Sí tenía cita del Antiguo Testamento. Tem versículo no Antigo? Tem. Porém, Bueno, ¿no quieres que la toquemos? mas não é que vamos tacar o novo, vamos tacar o novo, vamos tacar o novo. Corte pelo sovaco. Esto fue Observe. cuando mandó a los 12. Isso que foi que mandou os 12. Ahora vamos cuando mandó a los Agora 72. vemos quando mandou os 72. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 1 en adelante. 1 em diante. Hasta los 72. Manda os 72. Si ahí sí lo mandó a Se mandou cobrar o dízimo. o cuando mandó a los pastores, Ou como mandou os pastores, que foi o começo, que eram 12. los mandó a cobrar el diezmo. Como mandou cobrar o dízimo. E os 72 discípulos, leigos, mandou cobrar os profetas, 72 profetas. Nenhuma parte Jesus mandou cobrar o dízimo. Vamos ver, 72, dale. Lucas 10. Lucas 10, versículo 1. Depois dessas coisas designou o Senhor ainda 72 discípulos e mandou 2 em 2 diante de si por todas as cidades e lugares por onde tinha que ir. Disse-lhe, grande é grande, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Siga. E eu vos envio como cordeiros entre lobos. Espera un poquitico, siga. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, a ninguém saudeis pelo caminho. No llevéis Não leveis bolsa. bolsa, dinheiro. No llevéis Não deveis levar bufunfa, nada, por el camino. no caminho. El mandato que él le da. Isso é um mandato que Jesus dá, uma ordem que Jesus dá aos discípulos. Vamos ver se os apóstolos cumpriram. Si los apóstoles Vamos ver se os apóstolos cumpriram. tenían presente esto o no. Tinha presente isso nas suas vidas, isso ou não? De los apóstoles, capítulo Atos 20, 21. En Hechos 20, 30, Atos 20, 33. nos São dice Paulo. claramente si él cumplió o si él no cumplió lo que el Señor manda. Hechos Atos 20, 33. sí mandó el Señor. Se mandou o Senhor, Los apóstoles. os apóstolos têm que cumprir. Ou é um invento? A ver, Yo de nadie codicié plata, oro o vestido. De ninguém cobicei. Eu não cobicei. Pablo, óigalo, Pablo es un Olha que Paulo é um dos pastores da igreja. Yo de nadie codicié plata. De ninguém cobicei prata ou ouro, nem vestes. Ustedes Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades aos dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo mayor felicidad disse, é maior felicidade em dar que em receber. Coro pelo sovaco! Coro pelo sovaco! dice, E Paulo disse, acaso Paulo disse, hay que hacer lo que tem dice el que Señor fazer o que disse o Senhor Jesus. Eso es lo que a mí me interesa. É isso que me interessa. O que disse o Senhor Jesus. Eu não vou ao Antigo Testamento. Não. Eu não vivo no Antigo Testamento, mas como no Novo. Eh, Veja, observen algo. observe algo. Tá bem. Quiero que ustedes Eu vean acredito que vocês, en el Nuevo Testamento, que no Novo Testamento, São Paulo, vuelve y juega. Primero trabalham, de roga. Corintios, capítulo 9, 1 de Coríntios 9, 16.
Versículo Él va a 9, predicar versículo el 16. evangelio. Ele vai pregar o Él lo va evangelho. a predicar. ¿Cómo dice que lo va a predicar? Como diz que ele vai pregar. ¿Cómo tiene que ser? Como tem que ser. Dale. 1 Corintios 9, 1 de Coríntios 9, 16 en adelante. 16 em diante. Predicar el evangelio Anunciei o evangelho. Predicar el evangelio es lo que hace él, Preguei o evangelho. que hago yo, que es O que faz ele, faz isso nosso trabalho. Pregar o evangelho não é glória para mim. un motivo de gloria. É uma obrigação que se me impõe. me incumbe. Es un deber que me É um dever que me incumbe. pongan la lupa en esta Põe a lupa nessa face. y tómenle la foto. Só que tirei a foto. Dale. Ay de mí, Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Diga, si lo hiciera Se eu fizesse por minha iniciativa, otra vez. merecia. Se eu fizesse por minha própria iniciativa. Terceira vez. Se eu fizesse por minha iniciativa, Por propia iniciativa, el que lo haga o que ele faça pela própria iniciativa, se preconizando a si mesmo, sem ser mandado pelo Senhor, sem ser enviado, sem ser verdadeiro apóstolo, sem ser verdadeiro pastor, certamente teria direito a recompensas. Certamente teria direito a recompensas. Porém, se não vem por conta própria, se não sou verdadeiro apóstolo de Cristo, mas si lo hago, mas faço, es una misión que se se reforço, é uma missão que me foi confiada. Isso é uma missão que me foi confiada? Aleluia. Corpo pelo sovaco. Ahora bien, Agora, es mi recompensa. qual é a minha recompensa? ¿Cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio Pregar o evangelho entregando gratuitamente. Ai, couro pelo sovaco. Eso es Eita! cuando usted Esse é quando, un verdadero quando você é um verdadeiro apóstolo, pastor de Jesus Cristo, lo hace faz gratuitamente, porque gratis porque é de graça recebestes, de graça dá, lo dijo el Señor. disse o Senhor. E os apóstolos cumpriram. ¿Lo recuerda? Ele se lembra Me viene o que o Senhor disse? Vem na memória agora que o irmão disse, algo na memória está vindo, com o respeito que merece. me decía Me dizia, en el Nuevo Testamento, já no Novo Testamento, já todos somos sacerdotes. a todos somos Todos somos sacerdotes. No Novo Testamento, católico, é um sacerdócio. O sacerdote aqui está o povo. Todos são sacerdotes, con Melquisedec. como Melquisedeque. Entonces yo le podría decir, Então eu poderia dizer, como ya todos son sacerdotes, todos são sacerdotes, no cobre todo el tiempo en el não compro todo tempo dízimo. lo cobra él. Ele cobra ele amanhã ele. Todos son sacerdotes. Porque todos são sacerdotes precisam dar dízimo. E o dízimo era dado do sacerdote. Solamente Ai. ahora observen esto. Agora observe isso. A cor para o sovaco. Observando que según las escrituras, Segundo as escrituras, no hay una cita. não há um versículo onde Jesus Cristo mande Y le doy permiso e dou permissão para que me diga, existe, me dê um versículo. donde Jesucristo Que eu não tenho. Onde Jesus manda seus apóstolos cobrar o dízimo. Seus apóstolos. en las condiciones Me dê as condições que ele deu. esta es, Assim, a condição que Jesus deu de cobrar o dízimo, mostra. él me da la cita de Me dê um versículo, eu deixo pregar agora e vou embora. Pronto. eso no existe. Isso não existe. Na Bíblia, não. Agora me dizia que ¿Cómo va a vivir la iglesia? como vai viver a igreja sem o dízimo, sem oferenda missionária? La iglesia Como vai viver a igreja? E o cura não me dá um versículo. y el cura sí le tiene una Sim, o cura tem uma cita, tem um versículo. O padre tem um versículo onde diz nosotros que nós tenemos que não temos que preocupar-se com isso. que la iglesia, Que a igreja certamente tem necessidades. Sim, pero que porém, não temos que preocupar com isso. Dios nos da, Deus nos dá uma palavra. y está en Mateo capítulo Mateus 6,33. 23 en adelante, nos da una palabra Jesús. Mateus 6, Y eso no es solamente para los, isso não somente para os apóstolos, é para todos. para la iglesia como É tal. para a igreja como tal. Y Mateo capítulo Mateus 6, versículo 23. 6, 23 em diante. Ustedes verán que Jesús comienza a decir, Vocês vendo que Jesus começa a dizer, un discurso, a dar um discurso. enseñando. Ele vai ser cor pelo sovaco. E não é para a pessoa da igreja, é para os missionários. Missionários, é para todos. Dale. Pero si tu ojo está Porém, se teu olho está... 24. nadie puede servir Ninguém pode servir a dois senhores. ¿Qué me está leyendo entonces? Mateus 6, 24. 6:24. Dele con el 25. Vamos ver o 25. por eso les digo Por isso é isso que vos digo. no anden Não vos preocupeis com vossa vida. Me está haciendo falta el almuerzo. Es el versículo 25. 25. Dale. Por eso les digo, Por isso vos digo. digo no anden Não vos preocupeis com vossa vida. Pelo que comereis
nem com vosso corpo com que se vestir. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeia, não ceifa, não recolhem nos celeiros. en graneros, No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Não valeis vós muito mais ustedes más que elas? por lo demás, Qual de vós ¿quién de ustedes puede, oferecer, por ser más que se acrescentar um só añadir covado à duração de sua vida? y del vestido, E por que vos inquietais com vestes? Vê os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflinjais, homens de pouca fé. Aí está o segredo. Não vos aflinjais, nem dizendo que vamos comer. Não se preocupe com o que é a vez de comer. Ou que vamos beber. Vamos a beber, Com que nos vestiremos. con qué vamos a vestir. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. ¿Qué? O quê? Los gentiles. Os pagãos? Escuche lo que viene. Escuta o que vem. pues ya sabe Vós já sabeis que vosso Pai Celeste, que tens necessidade de tudo isso. Buscar em primeiro lugar, observe, dale, põe a lupa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Está dizendo a toda a igreja. Busquen Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vêm por acréscimo. cuando se dan las Quando cosas de busca em Dios, primeiro lugar as coisas de Deus, a igreja não se tem que se preocupar. lo demás viene Os demais vêm por añadidura. por acréscimo. Jesús. Disse Jesus. Si hay una cita, sí lo Sim, hay. há um versículo. E diz a igreja. Diga a todos. Entonces, no podemos decir Não podemos dizer que isso é mentira. que Jesucristo Não, que Jesus Cristo não deu um versículo, não disse nada disso. Sim, Jesus deu. Deu um versículo. luego Logo, São Paulo San Pablo viene en vem dizer, em 2 de Coríntios, capítulo 9, 6, que o mano leu, deu só um pedaço, no lo dio todo. Es donde se nos muestra onde nos mostra que nós, dentro da igreja, já não temos a obrigação de dar a 10ª parte. Sí debemos dar Sim, la ofrenda, devemos dar uma oferenda sí, do dízimo. pero vamos a ver, Porém, vamos ver de que maneira. capten que nosotros Capte tenemos que nós temos que dar de outra maneira, diferente como se dava antes. segunda 2 de Coríntios 9, versículo 6 em diante. Convém lembrar, el que siembra aquele que semeia pouco, pouco ceifará. hará también con tacañería. observa que Dios deja la conciencia. Diz Deus dá a consciência. El tacaño, pues, Aquele que dá pouco, pouco colherá. el generoso, bueno, Ser generoso, generosamente vai receber. generosamente. Veja, A la conciencia de la da consciência da pessoa. Dios nos dice, Deus não disse. por medio de Pablo, No meio de Paulo, cada qual dê a 10ª parte obrigatoriamente. Senão, está robando a Dios, está roubando a Deus va para el e infierno. vai para o inferno. No, Não, eso no es la verdad. isso não é a verdade. Siga. Siga. El que siembra en Aquele que semeia em profusão ceifará. De cada um conforme o impulso do seu coração. Ahí observa, Aí está. cada uno, Cada um dê conforme o impulso do seu coração. traduzco en castellano, Traduz em castelhano. nadie, Nada e nenhum pastor de nenhuma igreja pode impor quanto tem que dar. ese es el mandato de Dios. Esse é o mandamento de Deus. Couro pelo sovaco. Couro pelo sovaco. Según el dicto, Segundo o impulso do seu coração. no de mala gana, ni forzado, Nem constrangimento, nem forçado. ni forzado. Nem forçado, nem com constrangimento. No forza a la gente. Essa igreja é falsa ou não falsa dar o dízimo? Diga. Hago una aclaratoria. Alguma. El hermano decía, O irmão dizia, não generalize. acato el consejo de él. Eu acato o conselho dele, não estou generalizando. Porém, se seja alguns que não obriguem a dar o dízimo. Que yo conozco, Porém, os que eu conheço, a la gente manda as pessoas para o inferno se não der o dízimo. y no pueden seguir allí.
e não pode seguir assim se não for pelo dízimo. Pues Dios ama Pois Deus ama a quem dá com alegria. y poderoso Poderoso é Deus para acumular-vos com toda a espécie de benefícios, teniendo, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vós sobre ainda muitos para toda espécie de boas obras. Deus vai dar todo o necessário para fazer muitas boas obras. Essa é a nossa esperança. Por isso você vê na Igreja Católica, você faz isso. Você confia que o Senhor o dou generosamente, confiando que o Senhor me vai honrar. como está escrito, Assim está escrito. Está escrito. repartió Repartiu e deu aos pobres sua justiça, permanente e ela permanece eternamente. Diezmo Para quem dá o dízimo? Para os pobres. Ahora bien, Veja, usted ve otra cosita. observe outra coisa antes de seguir. Según las sagradas, Segundo as Sagradas Escrituras, según las sagradas, el diezmo o dízimo cada cual era que tenía que darse. cada um que tinha que dar. Ah, Ah, não. y eso era Isso era cada año. cada ano. Las sagradas A Sagrada Escritura era por ano. Cada Era anual. año. Cada ano. Vamos a leer. Vamos ler. Está en Está em Deuteronômio, Vamos a Deuteronomio Deuteronômio, 14, capítulo 14, 22. versículo 22. Para que usted se dé cuenta que Para que você veja. vamos a ponerle que yo diga así. Diz que sim, mas o dízimo tem que cobrar. Está bien. Pero ¿qué Está bem. dice la Biblia? O que diz a Bíblia? Cada qual. Vamos a escuchar. Vamos escutar. Cada año, Ah, otra vez, repítalo. Veja. cada año Cada ano apartarás el diezmo separarás o dízimo de todo o produto de tuas sementes. Año. A cada ano, Diezmo del que el hermano a outro dízimo que o irmão falou que era de outro dízimo, que era para ajudar, que era uma oferenda, e que fez aquela algazarra que fazia. Versículo 28. Sí, sí. cada 3 años A cada 3 anos, apartarás todo o dízimo de tua colheita desse terceiro ano. Cada 3 anos. Diezmo especial. Havia um dízimo especial, um anual e outro de 3 em 3 anos. El diezmo del que habla Um el dízimo, hermano, que era otro diezmo que era outro dízimo especial, sim, se fazia a cada 3 anos. Ah, no me venga a e decir o dízimo protestante é mês, todo mês. Melquisedec cada semana. A cada semana ou cada mês pagava Abraão a Melquisedeque? Não diz. Pueden ponerle cada día, Você pode colocar cada dia dar o dízimo. pero no dice la Biblia. Não diz a Bíblia. Sí dice Aqui diz que donde habla de diezmo, que fala do dízimo, cada cuánto tenía que pagar tinha que pagar. el diezmo. Ele era anual e de 3 em 3 anos. Observe que Então observe que es arreglarlo essa regra, a su manera. eles fazem tudo isso à sua maneira para dizer às pessoas, tem que dar o dízimo. Pero la Biblia no. A Bíblia não diz isso. La Biblia dice, A Bíblia diz coisas muito diferentes. es más, Jesucristo un día se quejó. Jesus Cristo Jesucristo un día se quejó. um dia, ele disse dessas pessoas que davam o dízimo. Viendo esas leyes Ele refutou essas pessoas, no eran, que essas leis que não eram tão importantes venían realmente. e que não vinham realmente de Deus, como tal. Capítulo 15. Mateus 15, 1 em diante. Cómo Jesucristo Como Jesus Cristo nos presenta apresenta essa realidade. esta realidad. 15, del 1 en adelante. 15 de 1 em diante de Hay Mateus. personas Quando pessoas dizem que que fazem caso disso uma norma, fazem disso uma lei, um mandamento de Deus tem que cumprir. quisiera que es el único E parece que esse é outro mandamento de Deus tem que cumprir. entonces se acercan a Alguns fariseus e escribas, ojo. Jesús y escribas vêm de Jerusalém e disse: ¿por qué tus Por que teus discípulos transgridem a tradição dos antigos? Nem mesmo lava as mãos antes de comer. Jesus respondeu: Le ponen una que lavarse e las manos. põe querendo lavar as mãos. E Jesus, veja, Jesus saiu por onde ele mais gostava. Veja. ustedes E vós, por que violais o preceito de Deus por causa de vossa tradição? Tradición. Dale, vamos a ver de qué Vamos ver. y qué tradición. Dale. Que mandamento? Vamos ver. Dios dijo, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. madre, Aquele que o amaldiçoar, seu pai e sua mãe, será castigado de morte. Mas vós dizeis, Escuche, los fariseos os fariseus dizem, el que diga o que disser ao seu pai ou sua mãe, a su padre o a su madre aquele com que eu vos poderia lo que, assistir, lo que le dé mi propia a recibir
já ofereci a Deus. Ok. Pero ustedes dicen, Vocês dizem, diga a su padre dizer a seu pai e sua mãe, lo que aquele com que eu vos poderia assistir, de mí já ofereci a Deus. es ofrenda. Esa ofrenda es el diezmo. Oferenda, esse dízimo. Ese no tendrá Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. La, Em castelhano, la plata con a prata que você tem para ajudar seus pais, incluso para ayudar inclusive para ajudar o necessitado, usted no tiene necesidad vocês não têm necessidade de fazer nada com eles. porque además ellos no son. Eles não são mais de nossa religião. Usted tiene que dar Você tem que dar diezmo o dízimo y usted ya está, e você já está, dio la ofrenda. você já deu a oferenda, você já está pronto. Dio la ofrenda, usted Pronto. directo para el Você cielo. tem o direito para o céu. Não importa que você Ayude não a ajude seus pais, a necessidade deles, porque você tem que obrigatoriamente dar o dízimo a Deus. Não pode falhar. Não importa seu pai, deixe morrer de fome, não importa. Não importa. Você tem que pagar o dízimo. Jesús Jesus disse o contrário, porque invalida o mandamento de Deus. que le salió E veja que saiu com aquele povo que estava falando, com quem? mano y él Com lavar as mãos, estava falando. a donde más le dolía. E onde ele vai na ferida deles, Ofrenda, na oferenda, no dízimo. preocupado. Se preocupam com aquele povo pagar. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem vós que de fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam. Outra vez. Vão é o culto que me prestam. Outra vez. Vão é o culto que me prestam. Vão é o culto que me prestem. Diga, Porque ensinam preceitos que só vêm de homens. no lo dije yo por si acaso. No lo dije yo. Esto es para Ele não disse isso. É a palavra de Deus. ahora. Agora, Ustedes podrán ver vocês poderão ver Jesucristo en San Jesus Lucas, Cristo em São Lucas, 16, capítulo 16, versículo 13. vuelve otra vez con los fariseos. Con los Outra que vez com os estaban- fariseus. Con los que le importaba el diezmo. Con esa gente. Essa gente, Mire, le veja, está dando duro. falando duro com eles. Le daba muy duro. Ele foi muito duro. Lucas 16, 13 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, Aborrecerá a uno y amará al otro. Sigue. ou há de aderir a um e desprezar o outro. Ajá. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. No pueden servir Não pode servir a Deus e ao dinheiro. y al dinero. E ao cascalho, bufunfa. Preocúpense. Não por el preocupe-se reino com o de los reino dos cielos, céus, que lo demás que os demais viene vêm por añadidura. colocar Dios y al como dinero. armadura. Pongan la lupa, pongan la lupa Veja, que viene. coloca a lupa. Sí, sí, mamita, el que viene. 14. E ouvindo tudo isso, os fariseus estavam escutando. Quem estava escutando? Os fariseus ouviam tudo isso. Estaban oyendo todas Estavam ouvindo estas todas essas coisas. Os fariseus. que les gustaba Os que gostavam pagar de el diezmo. cobrar e pagar o dízimo. Los fariseos Os fariseus. Que são o quê? Que são amigos do dinheiro. Peraí. a ver, los Veja. fariseos Os fariseus querem o quê? Que são amigos do dinheiro. amigos de Que são amigos do dinheiro. y se burlaban de él. Si se burlaban de Jesús, Olha, les doy permiso que se burlen, e eles porque yo estoy haciendo la palabra de Jesús, la estoy trayendo aquí para que el que tenga ojos vea y el que problemas, tenga oídos oiga. burlava, Permiso para que escarneciam dele. Dou permissão para que escarneçam de mim. claro y raspado. Jesus foi claro A los, otra vez, repítamelo los fariseos. pelos fariseus. Estavam ouvindo todas essas coisas, os fariseus, que são amigos do dinheiro, e escarneciam dele, dizendo: vocês são vocês são os que julgam os justos diante dos homens. Porém, Deus conhece seus corações. Ih, rapaz! Tome. Tome couro pelo sovaco. Le dio a los Jesus Cristo disse aos fariseus, foi duro com os fariseus. Duro. ellos lo que les Porque importaba ele que importavam era o dinheiro. E tudo era pelo dinheiro. O dízimo era importante para eles. y entonces caramba, Caramba, Jesucristo Jesus Cristo não afirma. no niega. Jesus não nega. Jesus está contra isso. Entonces, ¿por qué Então, por que as pessoas persistem dizem: el diezmo tiene que ser? o dízimo tem que ser obrigatoriamente? No, eso no es una ley para Não, isso não é lei para nós. ciertamente.
Sim, certamente falava do dízimo no Antigo Testamento, de Abraão. Certamente aconteceu. Sim. Porém, era para o povo de Israel. Com Abraão. Depois com Arão, Levi. Também, também. Isso era para aquele tempo. Era obrigatório. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, como disse o irmão, nós não encontramos um mandamento de Jesus para que diga que temos que guardar o dízimo. Bom, se vocês, vamos supor, não aceitamos, como disse o irmão, aceitamos o dízimo daquele jeito, ou dos levitas, nem de Arão. Porém, temos que saber que função cumpriu o dízimo, que tinha o dízimo. Qual era a função do dízimo? Números 18, verso 20. Quando Deus inventou o dízimo. Quando Deus inventou o dízimo. Por que ele inventou o dízimo? Porque ele cria o dízimo. Ele dá uma explicação da criação do dízimo. Explica por quem criou. Veja. Números 18, versículo 20. Aí dá uma explicação de por que ele criou o dízimo. Porque Deus criou o dízimo. O Senhor disse o Senhor disse a Arão: não possuirás nada na terra deles. Javé disse a Arão: não terás herança nenhuma na terra. Não terás parte alguma entre eles. Eu sou tua parte e tua herança no meio dos israelitas. Eu sou tua herança entre os israelitas. Siga. Aos filhos de Levi dou como patrimônio todos os dízimos de Israel. Aos filhos de Levi dou como herança todos os dízimos de Israel. Deus dá como herança aos levitas. Porque eles não tinham herança. A cada um Deus deu herança, a cada uma das tribos. Falou do nosso pai Jacó, ele falou. Israel. E quem é o pai das 12, que é o pai das 12 tribos? Jacó. Esse mesmo. E daí vem Levi. E quando repartiu a herança, a Levi, não, porque a herança é Deus. E Deus encarrega de alimentar com os dízimos. Siga. Que ficará a vocês me servem e eu lhe dou os dízimos. O serviço que presta na tenda do encontro. Versículo 24. Porque lhe dou como herança os dízimos que os israelitas, porque eu dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas tomaram para o Senhor. Quando diz, está roubando o dízimo de Javé, é quando dá aos israelitas. Porque esse dízimo não é Javé. Aqui está filho meu, vem para cá pagar o dízimo. Ai, deu dízimo. Não. Ele disse, tem que pegar aos levitas. Só os levitas podem receber o dízimo e apresentar a Deus. Quando você paga o dízimo, siga. Porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Todos os dízimos, todos. Reservado para Javé. Recebe dos israelitas. Por isso eu declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Ele não tem herança? Então, coincidente com Hebreus. Hebreu capítulo 7, 5. Hebreus 7, 5. Diz. E são que têm que cumprir o dízimo. Os que têm direito de receber o dízimo. Hebreus 7, verso 5. Certamente os filhos de Levi
revestido do sacerdócio na qualidade de filhos de Arão, tem por missão receber o dízimo legal do povo. Son los levitas. São os levitas que têm Permiso. permissão de cobrar o dízimo. Yo le decía, E ele dizia, aparece, onde aparece na Bíblia no me lo demostró. e não mostrou. Yo lo espero. E todavia eu espero, Donde le dé permiso dou permissão a ele de cobrar el diezmo. de cobrar o dízimo. Pero es que todos somos sacerdotes. Todos são sacerdotes, então cobra o dízimo. Não cobra o dízimo de ninguém, depois cobra dos mais pobres. Ou Deus mais pobres. Pero ¿por qué tiene que ser usted? Porque tem que ser vocês. El diezmo O es dízimo é para os levitas, como herança. pero no solamente para Não só para os levitas. Deuteronômio 26, 12 ao 14. también Também es para los pobres, é para os pobres, los más necesitados. para os mais necessitados. Claro que sí. Claro que sim. Esse, como é? Deuteronômio 26, 12 ao 14. De modo que De modo yo quiero ver donde que eu dice quero ver onde diz cualquier pastor qualquer pastor de qualquer igreja puede cobrar el diezmo. pode cobrar o dízimo. Eu quero ver o versículo. Eu quero lê-lo. Quero convencer-me que me converter com a palavra de Deus. Assim como estou fazendo com vocês, mostrando com a palavra de Deus o que diz sobre o dízimo. Cor pelo sovaco. Deuteronomio capítulo Deuteronômio 26, 12 ao 14. Quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos do terceiro ano, que é o ano do dízimo, e o Senhor tiver destruído, darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que tenha a tua cidade o que comer com fartura. ahí, no, ya me digo, Aí. no es una carrera. Não vem correndo. Palabra. Otra vez, lo último que leyó. Outro livro. E direto de Javé teu Deus, que ser consagrado na minha casa. Não estou roubando. Por isso, Malaquias, por que me roubas? Porque no ha sacado É porque não pegaram do que não tiraram daqueles que era consagrado a Javé. a Yahvé. Siga. E também dar aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que tenham na tua cidade o que comer com fartura, Ahí, conforme todo. conforme tudo que me faz mandado. Isso é um mandamento de Deus. Quiero que él me muestre Agora eu quero que ele me mostre onde diz, mandato de Dios, o mandamento de Deus, como está aquí, assim como está aqui, ellos pueden. que eles podem cobrar o dízimo. Eso es lo que yo necesito. Isso é o que eu necessito saber. Que si esto es bíblico, Porque se isso é bíblico, si eso es verdad, se isso é verdade, si esa doctrina de isso é a doutrina de Jesus Cristo, por isso somos cristãos. quiero verlo Eu quero ver con mis propios ojos, com meus próprios olhos, quero ler o capítulo, versículo, yo convencer. para me convencer meu mesmo. Eso no existe. Porque isso não existe. Não existe. Com respeito que merece o irmão Eduardo. Isso não existe. E se existe, me mostre. Cor pelo sovaco. Hermanos queridos, Irmãos queridos, ustedes van a ver que vocês vão ver que eu vou dar chance para ele. él pidió el tiempo Ele pediu um tempo, depois de eu falar. y lo va a tener. E vai ter. Y el hermano Eduardo va a Irmão Eduardo vai ter esse tempo para que me dé capítulo e versículo onde Jesus Cristo mandou los discípulos os discípulos, de la iglesia a sua igreja, cobrar o dízimo. y entonces E então, yo me quedo tranquilo. eu fico tranquilo. Donde me diga Onde me diga que você, ou qualquer pastor de qualquer igreja, aquí lo cobra él, porque aqui cobra ele e outro pastor, qualquer pastor de qualquer igreja, un laico, e não um leigo, porque todos são igual. ¿por qué no ellos cobran Então, por que eles cobram o dízimo? ustedes? E por que vocês pagam o dízimo? Eu tenho que saber por quê. Yo lo sé, Se todos é sacerdote. entonces me quedo Então, callado, eu fico calado e aceito e digo, não, aqui está o capítulo, aqui está o versículo. yo lo acepto. Eu aceito, porque é a palavra de Deus. Se não, Entonces usted debe de então é cor pelo sovaco. Então você tem que escrever na Bíblia el mandato de se há um mandamento de Deus. y si Jesucristo E se Jesus Cristo falou que aos cobravam o dízimo, eram os fariseus. Não era cristão, era fariseu. y yo no quiero ser fariseo, E eu não quero ser fariseu. E não sou fariseu, hipócrita, não quero ser isso. Eu quero ser cristão, crente, que cumpre o mandamento do Senhor. bien lo decía él. E ele dizia ele, ¿Por qué? por quê? Porque não me importa ser fariseu. Porque él bien lo decía Porque ele mesmo dizia, en Lucas capítulo em Lucas capítulo 18, versículo 10 em diante, cuando el fariseo decía, quando o fariseu dizia, graças ao Senhor, porque yo no soy como eso. porque não sou como esse, eu dou o dízimo. Y dice, E diz, miren, ese Vejam. no bajó justificado. esse não foi justificado. Porque muchos, Então, porque muitos, não você, muitos dizem, dar el diezmo, ya está lá o dízimo já está justificado ao dar o dízimo. listo, ya no hay ningún Já não há nenhum problema. Si aquí dice que Se este aqui daba el diz diezmo, que esse dá o dízimo fue e não foi justificado.
justificado. Y cuando Jesús le reclama, E quando Jesus reclama, a los como Jesus reclama com os fariseus dicen e diz que dan el diezmo que dá um hasta dízimo del comino, do comínio, significa que hay un significa afán por cobrar el diezmo, que há algum erro ao cobrar o dízimo. por vivir el mandamiento. Mas agora não há um erro para viver o mandamento, a justiça, as coisas de Deus. Realmente. Un amor Senão com amor, as coisas materiais, ou é simplesmente o que se chama o dinheiro. Mais nada. eso no es. Porém, isso não. Observem Lo que hacían los apóstoles. o que faziam os apóstolos. Los apóstoles, Vamos ver miren, que os apóstolos, tá bem, pero ellos reunían todos porém eles se reuniam los pies de los apóstoles. e colocavam nos pés dos apóstolos. Sempre Atos 4:34. Que los apóstoles Que os apóstolos iam e recolhiam el que vendía las casas. tudo que vendia as casas e colocavam nos pés dos apóstolos. Sí, 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 vamos a Sim, leerlo, vamos a ler. recordarlo Vamos lembrar. y a ver cómo era E ver como era, y a ver cómo se hacía. como se fazia. Hechos Atos 4:34. 4:34. Não havia entre eles nenhum necessitado. No había Não havia entre eles os cristãos nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o preço do que tinham vendido e colocavam aos pés dos apóstolos. ahí usted me puede argumentar. Aí você poderia argumentar e dizer: ah, eu sou apóstolo. Está bien. Está bem, está bem, está bem, está bem, vamos acreditar. Viene y lo traen los Vem, traz os pés dos apóstolos. Agora, que hacían examina o que faziam os apóstolos, vê se eles fazem. E repartiam então cada um segundo a sua necessidade. Não ficava com esse dinheiro. se lo repartía, Repartia aos pobres. Eso es el diezmo. Esse é o dízimo. Cuando se agarra Quando se pega e dar aos pobres, se repartía repartia aos pobres, às pessoas. y el pastor Não diz o pastor ficava com ele. apóstol se O apóstolo ficava com ele su bolsillo. para suas necessidades. Dava aos pobres. Isso é o que fazia a igreja. Entonces, Então, de verdad, isso de verdade, en el Nuevo no Testamento Novo Testamento, no dice não diz nada do que o irmão aí falou. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Aí está, é um vídeo longo. Tem uns irmãos que dizem, olha, o vídeo é muito longo. Eu também vou trazer, vídeo de debate não é vídeo curto, meus irmãos. Sempre é vídeo longo. Vídeo de debate, tá? Sempre é vídeo longo. Então, esse aí, o debate sobre o dízimo, não é? A voz do pastor, a voz também do Padre Luiz Toro. Se inscreva no canal, não esqueça aquele joia, né? Deus abençoe vocês e até o próximo, se Deus quiser.